Hoje nossa aula no capítulo 15, Práticas Sociais no Brasil Colônia. Os indígenas guaranis foram os primeiros a fazer contato com os portugueses quando estes chegaram ao Brasil em 1500. Drasticamente reduzida desde então, a população guarani soma atualmente aproximadamente 50 mil indígenas, distribuídos pelos estados do Pará, Mato Grosso do Sul, São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Um dos maiores problemas sociais enfrentados pelos guaranis é a invasão de suas terras por fazendeiros, madeireiros e garimpeiros, que trazem com eles o desmatamento, a violência, o preconceito e, consequentemente, a ameaça de extinção. As comunidades sofrem pressões e ameaças para abandonar suas terras e diversos setores da sociedade se mobilizam em sua defesa. Uma sociedade desigual. Se hoje os indígenas enfrentam tais obstáculos para conquistar a plena cidadania no Brasil, no passado foi ainda mais difícil e doloroso. A sociedade colonial brasileira era, sobretudo, uma sociedade de desiguais, na qual os homens brancos portugueses ocupavam o topo da hierarquia, enquanto indígenas e negros eram considerados inferiores. Essa separação marcou todos os aspectos do cotidiano. No entanto, os portugueses que vieram colonizar o Brasil chegaram aqui sem recursos para reproduzir o modo de vida europeu. Não havia pedras e pregos para construções, como na Europa. Faltavam os grãos comuns e uma dieta europeia. Quase não havia mulheres brancas para formar famílias cristãs. Assim, foi se desenvolvendo um arranjo social tipicamente brasileiro, em que as culturas indígena e africana foram ao mesmo tempo assimiladas e inferiorizadas. Mesmo desenvolvendo aqui uma cultura mestiça, criada a partir da adaptação do modo de viver português e da incorporação de parte da cultura indígena e depois africana, o elemento europeu sempre foi visto como superior, como se os elementos dessa mistura não tivessem o mesmo valor. Religiosidade na colônia. No período colonial, o catolicismo pregado pelos padres era muito diferente do praticado pelos colonos. Aqui a religião católica mesclou-se às crenças dos indígenas e dos negros africanos, adaptando-se assim à nova realidade. O catolicismo precário dos colonos. Nos primeiros anos da colonização, havia poucos sacerdotes, e sem eles não era possível realizar casamentos e batizados. Como havia poucas mulheres brancas, os colonos se uniam a mulheres indígenas, deixando muitas vezes de batizar os filhos nascidos dessas uniões. Às vezes, integravam-se de tal maneira à sociedade indígena que chegavam a ter mais de uma mulher. Muitos padres reclamavam de colonos que viviam como selvagens. Um exemplo muito citado pelos historiadores foi o bandeirante paulista Domingos Jorge Velho, que quase não falava português, se expressava em língua indígena. Para organizar a Igreja Católica no Brasil, o padre Manuel da Nóbrega pediu ao Papa que enviasse um bispo, pedido atendido em 1554, com a criação do Bispado de Salvador. O bispo Sardinha, assim que chegou, revelou-se intransigente e com pouca habilidade para conviver com os colonos e os indígenas. Enquanto os jesuítas permitiam que os indígenas conservassem parte da sua cultura, andassem nus e falassem o próprio idioma, o bispo Sardinha exigia que eles aceitassem a cultura portuguesa antes de serem batizados. Racista, Sardinha não se reconhecia, segundo os relatos de Nóbrega, bispo dos indígenas, somente dos brancos. Ao contrário dos jesuítas, era favorável ao uso da força e da escravidão para disciplinar os nativos. Após alguns desentendimentos, Sardinha foi chamado de volta a Roma, mas no caminho seu navio naufragou e em Pernambuco foi devorado pelos indígenas caetés. O governo português reagiu de forma brutal e, em 5 anos de guerra, os caetés foram completamente exterminados. O sincretismo religioso na colônia.
Tanto os indígenas como os negros escravizados utilizaram desse período colonial o sincretismo como forma de resistência cultural. Ao mesmo tempo em que aceitavam a mensagem dos padres, adaptavam as novas crenças aos próprios costumes. Havia também os que recusavam violentamente a presença dos jesuítas. A relação dos religiosos com esse sincretismo indígena era contraditória. Por um lado, eram claros seus esforços para penetrar na cultura indígena e transformá-la por dentro. Ao contrário do que queria o bispo Sardinha, aprendiam os idiomas indígenas e procuravam compreender os seus costumes. O padre José de Anchieta, por exemplo, estudou o idioma tupi, produziu uma gramática do tupi e peças teatrais nesse idioma. No Brasil colonial, a fusão do catolicismo com os elementos da cultura indígena revelou-se principalmente nas expressões do folclore e da cultura popular. São de origem indígena, por exemplo, as entidades Uiara, Caipora e Boitatá, Boto Cor-de-Rosa, Boiúna, que tem muitas versões que sofreram alterações conforme a região do Brasil. Por outro lado, em suas missões, os jesuítas procuravam catequizar os índios e impor o modo de vida cristão. Os colonizadores dividiam a população indígena entre mansos e bravos, isto é, aqueles que aceitavam e aqueles que não aceitavam a catequização. Quando dizemos que aceitavam a catequização, no entanto, isso não queria dizer que assimilavam completamente a mensagem dos colonizadores, tal como eles queriam. Na realidade, compreendiam parte da mensagem catequizadora e a reinterpretavam segundo sua cultura. A partir das narrativas cristãs, criavam novos personagens mitológicos que passaram a incorporar nos seus ritos. Alguns senhores permitiam os cultos entre seus escravos indígenas e até os incentivavam para agradá-los e evitar possíveis revoltas. Alguns jesuítas desaprovavam essa medida, pois enquanto estavam sob suas orientações, os indígenas podiam praticar o próprio idioma, suas danças e seus cantos. No entanto, quando usavam as pregações católicas para inventar os próprios rituais sem a orientação dos padres, eram vistos como demoníacos. Com os africanos, ocorreu um processo semelhante. As crenças trazidas de diferentes nações africanas se misturaram entre si e com o catolicismo. Durante o período colonial, surgiram diversas irmandades negras, igrejas erguidas por comunidades escravas e também o culto de santos negros. Naquele período, persistiram inúmeras formas de expressão religiosa negra e indígena, principalmente nas atividades de curandeiros e feiticeiros, homens e mulheres que herdaram conhecimentos de seus antepassados e continuaram resistindo. Cuidados com a saúde. A medicina do século XVI era fundamentada nas teorias de Hipócrates e Galeno, dois médicos da antiguidade, que afirmavam que o mau funcionamento do corpo podia ser explicado por um desequilíbrio de 4 fluidos corporais: os humores, a bile negra, a bile amarela, e o sangue e a fleuma. Por esse motivo, um dos tratamentos mais comuns do período era provocar pequenos sangramentos ou sangrias no paciente, já que se acreditava que muitas doenças eram causadas por excesso de sangue. Outro conceito importante para a medicina da época era o miasma, uma espécie de vapor infeccioso que se imaginava ser a causa exterior das doenças. Acreditava-se que os banhos públicos, comuns na Idade Média, facilitavam a entrada dos miasmas pela pele, propagando as epidemias. No lugar do banho, a roupa de baixo, branca, era usada como medida de higiene. A ausência de médicos formados na Europa fez dos jesuítas os responsáveis por uma assistência médica no primeiro século de colonização do Brasil. Entre diversos documentos, a presença de vários manuais de medicina, por exemplo, o de Boticas, nas instalações jesuíticas, revelam o interesse deles pelo tema.
Como tudo o que os europeus trouxeram para o Brasil, a medicina também foi influenciada pelas trocas com o novo ambiente e as novas culturas. Levaram à Europa o conhecimento do uso medicinal de raízes, caules, folhas, cascas, sumos, pólens, minerais e óleos. Aprendiam as receitas indígenas, como o uso de ervas da erva quina, da quinquina, para combater a malária e faziam as próprias receitas, algumas das quais eram comercializadas na Europa. Manuel da Nóbrega, jesuíta que viera com a comitiva do governo geral, por exemplo, enviou a Portugal algumas conservas de suposto efeito terapêutico, como suco de abacaxi verde para o tratamento de pedras e areias na urina, recomendando que viessem ao Brasil os que deste mal sofressem. Assim como a medicina produzida pelas universidades europeias, esse conhecimento com frequência era incorreto. A quinquina, por exemplo, é realmente útil no combate à malária, mas as compotas de abacaxi verde não ajudavam muito para expelir cálculos renais. O padre Manuel da Nóbrega também estava equivocado a respeito do tabaco, que acreditava ser benéfico por ajudar a expelir catarros dos pulmões. Hoje, sabemos que o consumo de tabaco representa sérios riscos para a saúde, como câncer, doenças cardiovasculares, tuberculose, infecções respiratórias e outras. Padres versus pajés. Ao mesmo tempo que os jesuítas tomavam para si a obrigação de cuidar da saúde dos europeus e nativos, tinham também a missão de combater as religiões indígenas, o que incluía os rituais de cura dos pajés. Era muito comum entre os tupinambás, por exemplo, a crença no poder curativo do sopro dos pajés, que sugavam a doença com a boca. Os europeus consideravam essas práticas demoníacas e as relacionavam com as bruxas e os rituais que acreditavam acontecer entre elas, tão temidos pelos cristãos na época. Por outro lado, acreditavam no poder curativo dos rituais católicos e relatavam curas milagrosas ocorridas logo após o batismo de doentes que estavam à beira da morte, assim como casos de indígenas que recusaram o batismo e morreram. Além do combate dos jesuítas aos conhecimentos médicos e religiosos que não se enquadravam nos modelos europeus e católicos, era grande a força dessas práticas alternativas na sociedade colonial. Não somente os indígenas as praticavam, mas também os africanos e a população livre que se considerava branca, mesmo quando era mestiça. Assim, era comum que uma pessoa doente procurasse o auxílio de um curandeiro negro ou indígena, considerado feiticeiro com frequência, antes de procurar qualquer outro tipo de auxílio. Os padres eram procurados em último caso, para auxílio médico ou para casos de oração para afugentar espíritos malignos, mas um sinal de que a medicina e a religião andavam juntas. As grandes epidemias. Isoladas por milhares de anos da Europa e da Ásia, as populações do Novo Mundo não tinham desenvolvido resistência para certas doenças, que, comuns para seus invasores, eram inteiramente desconhecidas por elas. Não é possível ter números precisos, mas chega-se a falar em 90% de mortandade indígena. O fato é que morreram populações inteiras. Ironicamente, enquanto os jesuítas percorriam o território, encarregando-se de promover a saúde dos indígenas, também espalhavam doenças trazidas por eles e por outros europeus. Entre as doenças que dizimavam a população nativa, uma das mais terríveis era a varíola, que devastou as populações indígenas da América Espanhola. Em 1559, quando ocorreu o primeiro caso no Brasil, a doença matou 600 mil escravos indígenas no Espírito Santo e atingiu seu auge em 1662, quando matou mais de 30 mil nativos. Como era comum naquele período, foram criadas justificativas religiosas para explicar a epidemia, e surgiu a noção de que a devastação das populações indígenas
pelas doenças era sinal de que o território do Novo Mundo estava sendo limpo para ser ocupado pelos cristãos. Sem ter ideia de que sua presença no território era a verdadeira causadora das epidemias, os jesuítas fizeram grandes esforços para combatê-las. Em 1574, por exemplo, o jesuíta Inácio de Tolosa ordenou a criação de enfermarias e de casas isoladas para funcionar como hospitais em todas as aldeias. Podemos imaginar como teria sido o processo de colonização do Novo Mundo se os indígenas não tivessem sido atingidos por doenças na guerra dos europeus contra os nativos. Não há como saber se a grande quantidade das populações nativas impediria a conquista do território americano, mas é certo que a presença indígena seria muito maior do que é hoje. Vários povos indígenas foram completamente extintos e seu idioma, cultura e modos de vida desapareceram totalmente. Estima-se que a população indígena chegasse a 4 ou 5 milhões no período anterior ao descobrimento. Atualmente, a população é inferior a 1 milhão, mas em vez de continuar diminuindo, tem mostrado um aumento significativo desde a década de 1990, período em que triplicou e apresentou um ritmo de crescimento 6 vezes maior do que a população em geral.